Hoje, no programa, em alguns países, o preço do litro da gasolina começa a se aproximar perigosamente dos 4 euros Sony, e Honda abandona o seu projeto de carro elétrico revolucionário. O Leap Motor T03 está fazendo um sucesso improvável na Europa, principalmente graças ao seu preço de 4.900 euros. E o novo Renault Twingo vai ter seu preço reduzido nos próximos meses para se aproximar dos 10.000 euros. Devido ao conflito no Oriente Médio, os preços dos postos de gasolina estão disparando como exploradores espaciais. Na França, encontrar um litro de diesel por menos de 2 euros agora é coisa de arqueologia ou milagre. O diesel está custando em média 2,15 euros o litro, um aumento estratosférico de mais de 27% em um mês. A gasolina de 95 octanas também custa em média 2 euros. Os únicos salva-vidas nesse oceano de desespero financeiro são o E85 a 82 centavos ou ainda o GLP a 97 centavos. Mas antes de reclamar que o Estado está sugando sua conta bancária, vamos dar uma olhada em outros lugares. Na Dinamarca, encher o tanque virou um esporte de luxo. A gasolina sem chumbo lá está a 2,26 euros e o diesel chega a 2,41 euros em média. É caro sim, mas não é nada comparado ao campeão mundial absoluto da extorsão nos postos, Hong Kong. Em Hong Kong, onde os salários são altos e os impostos sobre o combustível são mais pesados que um tanque de guerra, o litro de diesel atingiu a soma astronômica de 3,47 euros e a gasolina vem logo atrás, a 3,44 euros. Enquanto isso, na Europa, alguns países decidiram agir. A Espanha reduziu o IVA, passando de 21% para 10%, oferecendo um desconto médio de 20 centavos por litro. A Itália cortou impostos, gerando economia de 25 centavos por litro por 3 semanas. E a França nisso tudo? Bem, a França não faz nada. O governo, por meio de sua porta-voz, Maud Brejon, declarou que o custe o que custar acabou. A França não tem mais condições. A associação 40 milhões de motoristas está furiosa e acusa o governo de desprezar os franceses. Vale dizer que, com 60% de impostos sobre o preço dos combustíveis, a associação exige a suspensão imediata dos certificados de economia de energia, uma taxa disfarçada que, sozinha, pesa 15 centavos em cada litro. Então, por quanto tempo o governo francês vai conseguir manter essa posição inflexível? Essa é a grande questão, porque se os caminhoneiros, os pescadores e os taxistas decidirem bloquear o país, a situação pode ficar muito mais complicada de administrar. Agora vamos falar de um naufrágio industrial tão espetacular que faz a DeLorean parecer um sucesso comercial. Você se lembra daquela ideia brilhante de unir o gênio tecnológico da Sony com o know-how mecânico da Honda? Bem, esqueça isso, o projeto Afila foi direto para o ferro velho, sem passar pela concessionária. Imagine só a cena, estamos em 2022, Sony e Honda se dão tapinhas nas costas, criam a Joint Venture Sony Honda Mobility e nos prometem o mundo. Um sedã elétrico, o Afila One, previsto para o final do ano, seguido por um SUV. A produção já havia começado nos Estados Unidos, seria o casamento do século, mas em março de 2026 o divórcio foi anunciado antes da lua de mel. O projeto é simplesmente cancelado. Aqueles que desembolsaram a bagatela de 90 mil dólares para reservar seu exemplar vão ser reembolsados, obviamente. Mas o que aconteceu? A Honda analisou suas finanças e o mercado de carros elétricos e ficou receosa. A montadora decidiu cortar sua futura linha elétrica, cancelando no processo os modelos Zero Saloon e Zero SUV. O problema é que o Afila se baseava na mesma plataforma técnica, a famosa Zero Series, e sem essa base, o Afila não pode sair do papel. No papel, porém, esse carro era uma verdadeira nave espacial, contando com nada menos que 40 sensores para condução autônoma, 18 câmeras, 1 lidar, 9 radares e 12 sensores ultrassônicos. A Sony aplicou seu know-how e 10 anos de experiência com a BMW no monitoramento dos passageiros. E claro, era para ser o primeiro carro do mundo a integrar o PS Remote Play. Você podia jogar PS5 diretamente na tela de infoentretenimento. Mas bem, sem rodas e sem chassi, isso acaba sendo só um console de videogame muito grande e muito caro. A verdade é que lançar um sedã de 90 mil dólares com menos de 500 km de autonomia era uma aposta muito arriscada. Tão arriscado que a Honda preferiu engolir uma pílula amarga de 15,8 bilhões de dólares em prejuízo para se concentrar em coisas que realmente dão dinheiro. Depois, na Leap Motor, eles abriram o champanhe graças ao T03. Se você nunca ouviu falar dele, isso é praticamente normal. Há alguns anos, essa marca era tão conhecida quanto um jogador de curling do Uzbequistão.
Mas hoje, apoiada pelo gigante Stellantis, ela está virando o mercado europeu, como uma panqueca. Em 2025, a LEAP Motor vendeu quase 600 mil carros, o dobro do que em 2024, e depois de 10 anos queimando dinheiro, eles finalmente se tornaram lucrativos. E a verdadeira estrela desse assalto é o T03. Esse pequeno carro urbano elétrico que circula pela Europa desde 2023 chegou diretamente ao quarto lugar entre os carros elétricos mais vendidos do continente. Em fevereiro de 2026, e esse sucesso se deve em parte ao mercado italiano, porque lá ela é vendida por pouco mais do que uma bicicleta, 4.900 euros. Então, como é que ela pode ser tão barata do outro lado dos Alpes? É simples. Na Itália, a T03 custa 15.900 euros, sendo um dos carros elétricos mais baratos do mercado. Mas o governo italiano implementou um incentivo por descarte que pode chegar a 11 mil euros para se livrar dos velhos carros a combustão. Faça as contas, isso faz o preço do carro cair para 4.900 euros. Na França, ela é vendida a partir de 16.900 euros. Ela não tem direito ao bônus CEI, porque é fabricada na China, mas tem tudo para deixar a Dacia Spring preocupada. Sob o capô, encontramos um pequeno motor elétrico de 95 cavalos, uma bateria de 37,3 kW, que oferece uma autonomia de 265 km, de acordo com o ciclo WLTP. O único ponto negativo é que recarregar de 30% a 80% leva quase 40 minutos. Então você não vai se queimar com o seu café. Enquanto ela recarrega, ele vai ter tempo de sobra para esfriar. E por fim, o Renault Twingo E-Tech. Esse pequeno sapinho sobre rodas, com seu visual simpático e truques práticos, já detém o cobiçado título de carro elétrico mais barato do mercado. Na França, ela fica abaixo da marca psicológica de 20 mil euros sem o bônus. Isso já é um feito, mas em alguns meses ela vai ficar ainda mais barata. Como isso é possível? É uma questão de geografia e dinheiro. Para vender um carro elétrico por menos de 20 mil euros, a Renault precisou fazer concessões. Eles olharam para o leste, bem para o leste, até a China para ser preciso. Lá instalaram um centro de P&D em Xangai e fizeram suas compras. O motor elétrico vem de lá, assim como a bateria de 27 kWh fornecida pela gigante mundial KTL. Mas isso vai mudar. A KTL, líder em baterias, está para assumir uma nova fábrica na Hungria. E adivinha quem ficou na linha de frente para ser o primeiro cliente dessa fábrica? A Renault, é claro. A ideia é simples, trazer de volta a produção da bateria para a Europa. O objetivo de tudo isso? Dinheiro, obviamente. Desde janeiro de 2025, o governo substituiu o antigo bônus ecológico pelo incentivo CE. O incentivo é especialmente generoso para carros com baterias fabricadas na Europa. Resultado final: a ajuda mínima para o Twingo vai passar dos atuais 3.620 euros para 4.830 euros e para as famílias chamadas de vulneráveis, o auxílio salta de 5.740 euros para 7.650 euros. Vamos fazer as contas. Se a Renault não mexer nos seus preços de base, o Twingo elétrico vai custar 14.620 euros e para as famílias mais humildes, o preço vai despencar. 11.800 euros. 11.800 euros por um carro elétrico de verdade, novo e até bem bonito. Que a KTL confirmou que iniciará a produção na Hungria no primeiro semestre de 2026, tempo para abastecer caminhões de baterias e concluir certificações administrativas. E o Twingo feito na Europa deve chegar às concessionárias no terceiro trimestre deste ano. Então, você estaria disposto a se apaixonar por esse novo Twingo elétrico se ele for oferecido por menos de 15 mil euros ou até menos de 12 mil euros? Me diga aí nos comentários. Agora é aquela hora em que eu deveria pedir para você me seguir em outras plataformas, como se minha vida dependesse disso. Pois bem, é exatamente isso que eu vou fazer. No Instagram, estamos prestes a alcançar 60 mil seguidores, e no TikTok, estamos chegando perto dos 160 mil... Não entendo bem como funciona, mas vocês parecem gostar e 70 mil de vocês estão no Facebook. Mas a verdadeira novidade, a inovação tecnológica absoluta dessa semana, é que recentemente a Octane também está no MSN. Sim, MSN. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, mas já somos 46. 46 pioneiros da internet retrô. É exclusivo, é vanguarda. Clique nos links na descrição ou no primeiro comentário fixado. Junte-se à horda ou não. Mas se não fizer, vou fazer vídeos todo dia. Vídeos que só falam de Fiat Múltipla e Pontiac Aztek. Então, você decide.